Hadoop é uma estrutura de software open source para armazenar dados e executar aplicações em clusters de hardwares comuns. Ele fornece armazenamento massivo para qualquer tipo de dado, grande poder de processamento e a capacidade de lidar quase ilimitadamente com tarefas e trabalhos ocorrendo ao mesmo tempo. Conforme a World Wide Web crescia no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mecanismos de busca foram criados para ajudar a localizar informações relevantes em meio a conteúdos textuais. No começo, eram os próprios seres humanos quem desenvolviam os resultados de busca, mas, à medida que a internet cresceu de dezenas para milhares de páginas, a automação se tornou necessária. Rastreadores web foram criados, muitos como os projetos de pesquisa liderados por universidades, e startups de mecanismos de busca decolaram, como Yahoo e Alta Vista. Um desses projetos era um mecanismo de busca open source chamado Nut, idealizado por Doug Kuttin e Mike Caffarella. Eles queriam retornar resultados mais rapidamente ao distribuir dados e cálculos entre computadores distintos para que diferentes tarefas pudessem ser realizadas simultaneamente. Durante esse tempo, outro mecanismo de busca chamado Google estava em construção. Ele era baseado no mesmo conceito: armazenar e processar dados de forma distribuída e automatizada para que resultados de pesquisa relevantes pudessem ser encontrados rapidamente. Em 2006, Kuttin foi contratado pelo Yahoo e levou com ele o projeto Nut, bem como ideias baseadas nos trabalhos iniciais do Google de automatizar o armazenamento e o processamento de dados de modo distribuído. O projeto Nut foi dividido. O rastreador web permaneceu como Nut, e a parte de processamento e computação distribuída tornou-se o Hadoop, nome do elefantinho do brinquedo do filho de Kuttin. Em 2008, Yahoo lançou o Hadoop como projeto open source. Hoje, a estrutura e o ecossistema de tecnologias Hadoop são gerenciados e mantidos pela organização sem fins lucrativos Apache Software Foundation, uma comunidade global de desenvolvedores de software e colaboradores. Qual a importância do Hadoop? Com os volumes e tipos de dados disponíveis crescendo constantemente, graças principalmente às mídias sociais e à internet das coisas, isso é uma consideração muito importante. O modelo computacional distribuído do Hadoop processa Big Data rapidamente. Quanto maior a quantidade de nós computacionais você usar, mais poder de processamento você terá. O processamento de dados e aplicações é protegido contra falhas de hardware. Se um nó cai, os outros trabalhos são automaticamente redirecionados para outros nós para garantir que a computação distribuída não falhe. Múltiplas cópias de todos os dados são armazenadas automaticamente. Ao contrário dos bancos de dados relacionais tradicionais, você não precisa pré-processar os dados antes de armazená-los. Você pode armazenar os seus dados o quanto quiser e decidir como usá-los depois. Isso inclui dados não estruturados como texto, imagens e vídeos. A estrutura open source é gratuita e utiliza hardwares comuns para armazenar grandes quantidades de dados. Você pode aumentar facilmente o seu sistema para lidar com mais dados ao adicionar nós. Não é preciso muita administração. Quais os desafios em usar o Hadoop? Ela é ótima para pedidos de informações simples e problemas que podem ser divididos entre unidades independentes, mas não é eficiente para tarefas de inteligência analítica, iterativas e interativas. MapReduce é focado em arquivos. Como os nós não se comunicam, exceto através de misturas e classificações, algoritmos iterativos precisam de diversas fases de Map Shuffle e Sort Reduce para se completarem. Isso cria muitos arquivos entre as fases de MapReduce e não é eficiente para a computação analítica avançada. Pode ser difícil encontrar programadores iniciantes que tenham habilidades suficientes em Java para serem produtivos com MapReduce,
Esse é um dos motivos pelos quais os fornecedores estão correndo para incluir tecnologia relacional SQL em Hadoop. É muito mais fácil encontrar programadores com habilidade em SQL do que em MapReduce. E a administração do Hadoop parece ser parte arte e parte ciência, requerendo um pouco de conhecimento técnico em operação de sistemas, hardware e configurações centrais do Hadoop. Outro desafio gira em torno dos problemas de segurança de dados fragmentados. Embora novas ferramentas e tecnologias estejam surgindo, o protocolo de autenticação Kerberos é um grande passo para tornar seguros os ambientes do Hadoop. O Hadoop não possui ferramentas completas e fáceis de usar para gerenciamento de dados, data cleansing, governança e metadados. Especialmente, faltam também ferramentas para qualidade e padronização de dados. Indo além de seu objetivo original de buscar entre milhões ou bilhões de páginas da web e retornar resultados relevantes, muitas organizações estão olhando para o Hadoop como a próxima grande plataforma de dados. Usos populares atuais incluem: o custo baixo de hardwares comuns torna o Hadoop útil para armazenar e combinar dados transacionais, de mídias sociais, de sensores, de máquinas, científicos, de fluxo de cliques, etc. O armazenamento de baixo custo te permite manter a informação que não é considerada como essencial no momento, mas que você pode querer analisar no futuro. Data lakes suportam dados armazenados em seu formato exato ou original. O objetivo é oferecer uma visão crua ou não refinada das informações aos analistas e cientistas de dados para descobertas e análises. Isso os ajudam a fazer perguntas novas ou difíceis sem restrições. Mas data lakes não substituem bancos de dados. Na verdade, gerir e tornar seguros os data lakes são temas importantes para a TI. Eles podem depender de técnicas de Data Federation para criar estruturas de dados lógicas. Objetos conectados à internet das coisas precisam saber o que comunicar e quando agir. No centro da IoT está o fluxo de dados em abundância. Às vezes o Hadoop é utilizado como banco de dados de milhões ou bilhões de transações. Um grande poder de armazenamento e processamento permite a você usar o Hadoop como um sandbox para descobertas e definição de padrões a serem monitorados para instruções prescritivas. Você pode, então, aprimorar essas instruções continuamente, já que o Hadoop está sendo atualizado constantemente com novos dados que não correspondem aos padrões definidos anteriormente. Uma vez que o Hadoop foi projetado para lidar com volumes de dados em uma variedade de formas e tamanhos, ele pode executar algoritmos analíticos. Big Data Analytics com Hadoop pode ajudar a sua organização a operar com mais eficiência, revelar novas oportunidades e obter vantagens competitivas de alto nível. A abordagem Sandbox oferece uma oportunidade de inovação com investimento mínimo. Agora, nós estamos vendo o Hadoop começando a se aproximar de ambientes de Data Warehouse, bem como certos conjuntos de dados sendo transferidos do banco para o Hadoop ou novos tipos de dados indo diretamente para o Hadoop. O objetivo final de cada organização é ter a plataforma certa para armazenar e processar dados de diferentes programas, formatos, etc., para suportar diferentes tipos de uso que podem ser integrados em diferentes níveis. Um dos usos analíticos mais populares dos usuários do Hadoop é criar sistemas de recomendação online, como Facebook, pessoas que talvez você conheça, LinkedIn, vagas recomendadas para você, Netflix, Eblay, Hulu, itens pelos quais você pode se interessar. Esses sistemas analisam grandes quantidades de dados em tempo real para prever preferências rapidamente, antes que os clientes saiam da página da web. Um sistema de recomendação pode gerar um perfil de usuário explicitamente, consultando o usuário e implicitamente observando o comportamento de um usuário. Ele usa esse perfil para reverenciar características, observações de uma comunidade de usuários inteira, para entregar recomendações relevantes. O SaaS fornece números, técnicas e algoritmos para criar um sistema de recomendação,
variando de medidas básicas de distância à faturação de matriz e filtragem colaborativa. Tudo isso podendo ser feito no Hadoop. O Apache Hadoop é uma solução tecnológica que vem sendo desenvolvida e atualizada há anos para a utilização e manutenção do processamento de dados que se tornou impossível de realizar manualmente. Com diversas formas de processamento e visualização, o Hadoop tem sido adotado por diversas empresas que desejam melhorar o seu processamento de dados, trazendo um novo passo à evolução tecnológica.